Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, chamo-me José Carreira e sou um dos representantes do movimento Stop Idadismo em Portugal, um dos fundadores do movimento em Portugal, com o Bruno Esteves, que está aqui também connosco hoje, a quem agradeço o facto de ter arranjado um tempinho para estar aqui connosco. Quem fundou este movimento em Portugal foram três pessoas, eu, o José Carreira, o Bruno Esteves e o Ricardo Bordone Marques, que não está aqui connosco porque não conseguiu ausentar-se do serviço. E apresentámos muito brevemente. Eu, Carreira, trabalho nas obras sociais do pessoal da Câmara Municipal de Viseu. Sou também, há algum tempo, o responsável pelo Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu e dedico-me a estas áreas também do envelhecimento há alguns anos, tendo uma edição, uma revista que é a Envelhecer, e por isso é que, de certo modo, me interessei também por este tema relativamente ao preconceito em relação às pessoas mais velhas. E o Bruno Esteves, que já colabora connosco também há alguns anos, em muitos dos projetos também que nós temos, quer nesta organização, quer noutra, onde eu também já estive, na Alzheimer Portugal, fomos aqui conversando sobre uma série de temas e fomos formalmente ou mais informalmente fomos fazendo algum trabalho, e ele é também responsável há alguns anos, além de ter uma empresa que é Studiobox, que depois ele, se quiser, apresentará um pouco, mas tem também uma edição, uma revista, duas revistas, aliás, tem uma revista que é a Viseu e tem uma outra revista que é a Bica, que é uma revista cultural, que na verdade se juntaram logo também de imediato ao movimento, e foi assim que as coisas surgiram. Não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa da minha breve apresentação que fiz sobre ele. Não, boa tarde a todos também. De facto, a carreira já explicou tudo. O importante é mesmo a temática e o movimento, o Stop Idadismo em si. De facto, aliámos, como movimento, já vamos explicar de seguida, o movimento em si o transmite, unimos-nos e aportamos todas as nossas competências. De facto, eu tenho uma agência de publicidade e temos também temos duas edições, a revista Bica, a revista Viseu, que são parceiras também nestes projetos, na divulgação, na criação das imagens, na elaboração de conteúdos, naquilo que pudermos de alguma forma ajudar. E é isto. Obrigado, Bruno. No fundo, o movimento Stop Idadismo surgiu da vontade de três pessoas, como eu disse há pouco, da minha parte, do Bruno e do Ricardo, a quem mandamos também aqui um abraço, que está a trabalhar, mas disse que, se possível, que vai aqui acompanhando aquilo que nós vamos dizer, para ver se nos estamos ou não a portar devidamente, se não cometemos aqui muitos erros e muitas gafes. E dizer que nós nos juntamos ao mês mundial da doença de Alzheimer enquanto movimento, porque entendemos que faz sentido. Porquê? Porque quando falamos de idadismo, e nós, no fundo, somos um movimento anti-idadista, estamos a falar do preconceito em relação às pessoas mais velhas, mas também em relação às pessoas mais novas, ou seja, há um preconceito em função da idade. Mas sabemos também que esse preconceito é muito mais forte quando estamos a falar de pessoas mais velhas. E neste caso concreto, do mês mundial da doença de Alzheimer, que pretende também chamar a atenção para o estigma associado à doença de Alzheimer e outras demências, e nós entendemos que, efetivamente, quando estamos a falar de pessoas com demência, em regra, também estamos a falar de pessoas mais velhas. E por isso mesmo fez-nos todo o sentido, podemos juntar a estas 30 atividades que estão a ser realizadas durante o mês de setembro, para, de alguma maneira, podermos dar alguma força a esse movimento que está a ser criado em Viseu, mas também, de alguma maneira, para nós, enquanto movimento Stop Idadismo, podemos ser úteis, e depois à frente vamos ver também o que é que criámos e o que é que pensámos, de modo a podermos, de alguma maneira, contribuir para que, neste período difícil da pandemia de Covid-19, não se esqueça que existem outras pandemias, e neste caso concreto existe uma pandemia, como também já foi dito pela Organização Mundial de Saúde, que é uma pandemia silenciosa, que tem que ver com as questões relacionadas com a demência, sabendo nós que o principal fator de risco para a demência é também o envelhecimento. Deixar claro que não é porque as pessoas envelhecem que vão ter demência, mas que o principal fator de risco, associado a outros, como é evidente, tem que ver exatamente com o envelhecimento. E sendo nós um país também que está a envelhecer muito rapidamente, ou seja, temos cada vez mais, felizmente, pessoas que vivem mais anos, sabemos é que os últimos anos de vida, em regra, têm ainda a saúde é muito parca e, portanto, temos também cada vez mais pessoas com demência e, por essa via, pessoas que cuidam destas mesmas pessoas, que gostaríamos também de sublinhar esse aspecto, que quando estamos a falar de demência estamos sempre a falar de
uma pessoa cuidada e uma pessoa que cuida. E, nesse sentido, nós iremos aqui apresentar um pouco o movimento, o que é que o nosso movimento Stop Idadismos tem vindo a fazer. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar convosco a minha tela. Vamos lá ver se eu consigo colocar aqui como deve ser. Julgo que sim. E, no fundo, nós, enquanto movimento, o que é que nos levou a lançar mãos à obra, se assim posso dizer? É que percebemos com o relatório que a Organização Mundial de Saúde lançou em março deste ano, portanto, em março de 2021, que este preconceito, o preconceito em função da idade, prejudica, de facto, muitas pessoas no mundo e que muitas pessoas se sentem vítimas do preconceito. E sabemos, como podemos ver aqui também na tela, que os preconceitos, e neste caso o preconceito em relação à idade, é prejudicial para as pessoas, quer do ponto de vista da sua saúde física, quer da saúde mental, e prejudica, obviamente, também o seu bem-estar social, levando até além da perda da qualidade de vida, também diminui a esperança média de vida das pessoas. E sabemos também que é algo que muitas vezes nos esquecemos, que representa um alto custo económico, se assim podemos dizer. Ou seja, por via da pior qualidade de vida que as pessoas passam a ter fruto destes preconceitos que vão sofrendo ao longo das suas vidas, depois isto acaba por se refletir também na economia dos países. E como já dissemos há pouco, começámos por dizer, no fundo, este movimento que teve a sua gênese em Espanha, aqui no país vizinho, através de uma entidade do terceiro setor, que é a ASISPA. Em Portugal, nós decidimos, em parceria com a ASISPA, exatamente lançar o movimento. E desde logo juntaram-se aqui várias organizações, algumas eu já referi, como as Obras Sociais do pessoal da Câmara Municipal de Viseu, a Together International Portugal e também as revistas Indicer, a revista Dica e a revista Viseu. E, rapidamente, fruto também do trabalho que fomos fazendo e dos contactos que fomos fazendo com alguns dos parceiros que temos e amigos, uma das pessoas, por exemplo, que é amigo do Bruno há muitos anos, fez-nos logo o favor, para nós foi muito útil, de nos possibilitar termos um programa na rádio em que explicámos o movimento, os objetivos do movimento. Nós, muito rapidamente, conseguimos fazer aqui a ponte que atravessa o Atlântico e o movimento expandiu-se para o Brasil e depois também, porque temos outros colegas na Argentina, na Colômbia e no México, o movimento foi lançado em vários países, língua da expressão portuguesa e língua da expressão espanhola, no dia 30 de abril deste ano. E quais é que são, no fundo, qual é que é o objetivo central que nós temos com este movimento? Como eu disse há pouco, mais do que dizermos que existe discriminação, é efetivamente deitarmos mãos à massa e fazermos algo para combater o idadismo. Isso é o que nós queremos fazer. E porquê? Porque também, de acordo com o relatório que a Organização Mundial de Saúde lançou em março, nós sabemos, está a evidência científica, com base nos estudos que foram realizados, de que é possível combater o idadismo. E nós tentamos, na medida do possível, seguir estas ou pegar nestas três estratégias que a Organização Mundial de Saúde propõe, de modo a podermos, no nosso país, combater o idadismo e, se possível, extingui-lo, sabendo nós que é algo difícil, porque está muito impregnado na comunidade e desde a idade. E, portanto, as três estratégias têm que ver com questões relacionadas com a legislação e com as políticas sociais. Outra estratégia tem que ver com as atividades educativas e uma terceira estratégia tem que ver com intervenções intergeracionais. Portanto, são estes três focos que nós temos e que temos vindo a trabalhar para criar ferramentas, projetos, iniciativas, quer no âmbito das políticas e da legislação, quer das atividades educativas, quer das intervenções intergeracionais, para podermos, de algum modo, contribuir para combater o idadismo. E nós já realizámos algumas iniciativas e se eventualmente o Bruno quiser depois também aqui falar um pouco do site, a nossa primeira estratégia, e depois já passarei para ele, a nossa primeira estratégia foi criar um site que podem visitar em www.stopidadismo.pt e se o Bruno agora nos quiser ajudar, poderá eventualmente explicar um pouco melhor o que é que está no site, o que é que pode ser visto no site, como é que ele poderá vir a ser consultado. Vou só retirar aqui da tela.
Eu não sei se... Eu não estou a ver a tela deste lado. Não sei se está partilhada para todos. De qualquer forma, Posso voltar a partilhar? pronto, que eu não consegui ver aqui, mas de qualquer maneira espero que esteja a ser partilhada. Bom, o nosso site, de facto, tentamos que seja uma plataforma de não só da promoção de todas as atividades que vamos conseguindo fazer, que seja também queremos, agora sim, que queremos que seja de alguma forma o portal de notícias de que nos vão fazendo chegar, também para valorizar os parceiros que temos, não só aqui em Portugal como nos outros países que aderiram e bem a esta nossa iniciativa. Como o José falou, hoje estamos não só, não só aqui em Portugal e em Espanha, onde tudo começou, mas na América Latina com muita força. Nós, de alguma forma, queremos não só divulgar as campanhas nas redes sociais, com forte presença no Instagram e no Facebook, onde vamos tendo e vamos colocando todas as informações que vamos recolhendo, e também das parcerias das pessoas que estão connosco. Os voluntários que estão connosco, as organizações que estão connosco, as próprias instituições privadas e não privadas. É de salientar que tentamos fazer algumas ações que podem acompanhar depois nos nossos Facebooks e no nosso Facebook e na própria página web, onde temos alguns testemunhos, alguns vídeos de todas as ações que fizemos nos diversos países, nas diversas áreas de intervenção também. De qualquer forma, também está disponível no nosso canal de YouTube alguns eventos online que fizemos, onde participámos também. Agradecer também a esses parceiros de comunicação, nomeadamente a Rádio Página 2 no Brasil, as próprias pessoas que tiveram intervenções, o professor Kalash, que está connosco desde o início, entre outros, não vou agora mencionar todos. E então tem sido este o nosso foco e tem sido esta a nossa preocupação. É uma plataforma que está aberta a todos. Aceitamos todas as participações, todos os envolvimentos, porque o objetivo é esse, é um movimento sem fins lucrativos, é um movimento para combatermos o preconceito, por isso é aberto a todos. Esta é a parte da comunicação que nós criamos, claro que é dinâmico, estamos a crescer, estamos a complementar. E para terminar esta parte, agradecer também ao nosso Presidente da República, que amavelmente nos enviou uma mensagem que nós partilhamos também no nosso site, o que demonstra também a preocupação social que vamos tendo. José, para já, em termos de comunicação, eu convido as pessoas a darem uma vista de olhos, não é? E envolverem-se. E mais para a frente também poderemos falar aqui, penso que agora vais fazer essa ponte, das ações mais em concreto que fizemos, no envolvimento daquelas parcerias das escolas, dentro das políticas como estamos a combater o idadismo, as políticas que vamos seguindo. Certo. Ora, vou colocar aqui novamente. É isso mesmo, no fundo é o que o Bruno explicou. Para nós, o principal instrumento e o primeiro instrumento foi, de facto, a criação do website. E que foi o Bruno também que o foi concebendo e que foi desenhando através da sua entidade Studiobox, a quem também agradecemos. Dizer que o trabalho que temos feito até agora tem sido, na medida daquilo que nós podemos, ou seja, com os nossos recursos, com recursos próprios, mas que ainda assim temos tentado, na medida daquilo que nos é possível, fazê-lo da forma mais profissional que conseguimos. E temos aqui depois também as redes sociais, que o Bruno também falou há pouco, portanto também nos podem acompanhar na nossa página do Facebook e no Instagram, onde vamos também tendo bastante divulgação e onde nós temos partilhado aqui algumas das imagens
de modo a tentarmos chamar a atenção de pessoas mais novas, de pessoas mais velhas, ou seja, indiscriminadamente, é um movimento de todas as pessoas, de todas as idades, e vamos tendo a sorte também de termos muita gente a aderir, como está aqui, houve de facto uma onda de solidariedade, mas é uma onda que nós gostávamos que crescesse, ou seja, nós obviamente queremos que esta onda seja cada vez maior, porque sabemos também que não é fácil comunicar tudo o que tem a ver com preconceito, e nós temos isso bem presente, porque muitas vezes falamos com amigos, falamos com pessoas que até estão em determinadas cargos de responsabilidade, e quando falamos ainda diz, uma boa parte das pessoas nunca ouviu falar. E essa é também a nossa missão, que é colocarmos o tema na ordem do dia, colocarmos o tema na agenda, porque sabemos que é um tema invisível. Mas, e isso importa referir, que, efetivamente, só parar aqui, um bocadinho a partilha, nós sabemos que, efetivamente, o preconceito em função da idade é o terceiro preconceito, ou seja, o terceiro preconceito que as pessoas mais sofrem depois do preconceito do racismo e do preconceito do sexismo. E sabemos também que muitas vezes estes mesmos, só para falar destes três preconceitos, se interrelacionam, não é? Porque sabemos que o preconceito aumenta se estivermos a falar de uma mulher, se estivermos a falar de uma mulher mais velha, se estivermos a falar de uma mulher mais velha de cor, se estivermos a falar de uma mulher mais velha de cor pobre, se estivermos a falar de uma pessoa, por exemplo, que possa pertencer à comunidade LGBTI, por exemplo. Ou seja, nós estamos aqui atentos a todos estes preconceitos, porque sabemos que muitas vezes estes preconceitos se combinam e sendo, na verdade, uma bomba relógio. Ou seja, quando estes preconceitos se juntam e uma mesma pessoa é vítima de todos estes preconceitos, imaginem, de facto, o que é que isso causa, o impacto que isso tem no dia-a-dia das pessoas, na sua qualidade de vida e naquilo que é a sua história de vida. E, portanto, este é um ponto para nós essencial, é que, efetivamente, nós queremos, com as ferramentas que temos, com os meios que temos, e daí ser muito importante, de facto, a comunicação, e nós tentamos fazer a comunicação melhor que podemos e sabemos, e daí é uma curiosidade, mas penso que pode ser interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, então, mas como é que surgiu o Stop Idadismo, como é que surgiu o movimento? E o que é curioso é que, na verdade, ele arranca com uma pessoa que está na área mais social, que sou eu, com o médico, que é o nosso colega e amigo Ricardo Marques, e com o Bruno, que é uma pessoa da comunicação. E, curiosamente, quando começámos a falar, pareceu-nos realmente que fazia sentido e que era óbvio, porque, bom, eu tenho se calhar aqui algumas competências numa área, mas não tenho noutra. E eu tenho nesta área, mas também não tenho naquela. E, se calhar, por isso mesmo, é que nós temos conseguido, em pouco tempo, porque, de facto, estamos a falar de um movimento que tem meio ano, mais ou menos. Bruno, julgo que será assim, sim, 30 de Abril, não é? Foi quando tivemos a primeira iniciativa, embora já viéssemos a trabalhar um bocadinho no movimento, mas estamos a falar em meio ano, nós já conseguimos, e a seguir já vamos ver algumas das ações que dinamizamos, já conseguimos fazer muito trabalho, e pelo menos conseguimos, e isso é importante para nós, e queria também deixar aqui um agradecimento, além dos meios que nós temos a nosso dispor, como falei há pouco da revista Dica, que é uma revista cultural, com foco muito na divulgação de artistas, de novos artistas, mas também da revista Viseu, que é uma revista aqui mais local da nossa terra. Dizer também que isso é importante, apesar de estarmos a falar neste momento para Portugal e para o mundo, para quem nos quiser ver e ouvir, com a vantagem de que, mesmo que as pessoas não possam assistir agora em direto, poderão assistir a posteriori, porque fica gravado e fica também nas nossas páginas do YouTube, na página do Facebook do Centro para Alzheimer Viseu, ficará também na página do Stop Idadismo. A grande vantagem é esta, é que assim conseguimos também, além dos nossos meios que já tínhamos, como disse há pouco, e deixar aqui um agradecimento à página 2, e depois o Bruno dirá também quem é o responsável pela página 2, se assim o entender, nos apoiou desde o primeiro minuto, colegas no Brasil também, o Paulo César e o José Pedro, do portal Longeview News, e depois tivemos também a felicidade de, nas iniciativas que fomos fazendo, termos conseguido, embora não na dimensão que nós precisaríamos para chegar a mais pessoas e para chegarmos mais além, mas fomos conseguindo que a imprensa nacional fosse acompanhando o movimento e tenha vindo a dar notícia do trabalho que nós temos vindo a fazer. E esse é também um alerta e um desafio que nós deixamos, é que todas as pessoas, independentemente da sua profissão, independentemente da sua idade, independentemente dos seus interesses, nos possam ajudar a fazer chegar esta informação a mais pessoas, que possam ajudar a partilhar nas suas redes sociais, com os seus amigos, o movimento, os objetivos do movimento e mais. Lançamos até o repto
de nos fazerem chegar, de poderem fazer-nos chegar propostas de colaboração, de trabalho. Nós estamos absolutamente abertos também a isso. Esse é o nosso objetivo. Temos de trabalhar com outras organizações, empresas, organizações do terceiro setor, câmaras municipais. Já temos recebido alguns contactos, damos essa nota. Sublinho que nem sempre conseguimos também dar a resposta imediata que às vezes as pessoas querem, porque, como disse, nós temos as nossas profissões, temos os nossos trabalhos e fazemos este projeto quando podemos, no nosso tempo livre, mas não deixamos de o querer fazer com o maior profissionalismo possível. Por isso, fica esse desafio também. Quem nos quiser contactar e enviar alguma sugestão de alguma atividade que nós possamos vir a fazer ou que vocês queiram vir a fazer nas vossas entidades, nas vossas regiões com o nosso apoio, nós teremos, obviamente, muito gosto também em podermos ajudar. E vou então agora, não sei se o Bruno quer mandar aqui um abraço para o outro lado do Brasil, porque eu falei na página 2. Desculpe. Não. Eu agradeço, claro que sim, esse agradecimento é especial e muito importante. Página 2, em nome de Carlos Henrique, responsável, e toda a sua equipa, têm sido, desde o início, nossos parceiraços, como eles falam, e têm sido a nossa porta também, uma das, no Brasil, que é imenso. Não é? Eles situam-se no sul do Brasil, em Santa Catarina, e onde vamos tentar, de alguma forma, fazer algumas ações até no futuro. Pelo menos esta pandemia atrasou-nos um pouco o presencial, algumas ações que temos em mente em fazer, mas o online também nos permitiu juntar e acreditarmos cada vez mais que é possível chegar a mais pessoas com esta temática. Eu queria só dar aqui uma nota que estamos aqui com alguns problemas técnicos e pedir desculpas. Eu penso que é o nosso som, quando eu falo, cria aqui algum eco, mas vamos tentar resolver e desde já pedir essa mesma desculpa, porque já tivemos aqui no fórum pessoas a dizerem-nos o mesmo, mas eu penso que temos que nos desligar aqui. Acontece, não é? Já se sabe, o nosso som fala um de cada vez, vamos tentar. Mas eu acho que o essencial agora, numa pequena apresentação que nós fizemos, se a seguirmos, acho que era simpático mostrarmos para todos, até a participação que tivemos não só com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com a própria ONU, com a parceria até em Lisboa com uma escola de moda na parte educacional, ou seja, há aqui mas o Carreira se calhar faria esse seguimento e vamos acompanhando. Mas a mensagem está dada. Da minha parte, eu também sou mais um a somar. Farei o que consigo, o que posso, com os meios que temos e acho que este é o espírito e vamos tentar passar a mensagem e chegar a mais gente. E todos os contributos são possíveis, nunca serão sempre quando queremos, porque não... Temos as nossas profissões também, isto é uma partezinho, mas é importante também porque isto é um movimento cívico. Então, como um bom movimento cívico, esperamos desse lado também essas mesmas ajudas, que podem ser de imensas formas, mas cá estamos. José, força. Ora, vou então tentar não fazer asneiras, ver se consigo partilhar a tela como deve ser. Nós andamos sempre aqui com as tecnologias, mas parece que todos os dias estamos a começar de novo. Vamos lá ver. Compartilhar. Ora bem. Penso que estará tudo ok. Bom, e como estávamos a dizer há pouco, o nosso primeiro evento internacional foi, portanto, no dia 30 de Abril. Foi aí que, de algum modo, um movimento que, como disse o Bruno, que é um movimento cívico, que é um movimento orgânico, ou seja, que não tem, como dizer, não tem grandes balizas. Estamos abertos a tudo aquilo que possa dar um contributo para combater o idadismo, mas ganhou aqui um caráter um pouco mais institucional e um peso mais institucional quando, no dia 30 de Abril, conseguimos juntar este painel em que tivemos connosco a Laura Canet, portanto, representante da ASISPA, de Espanha, onde começou não o Stop Idadismo, mas o Stop Edadismo, e foi com eles que nós começámos este trabalho, este percurso, de facto, que estamos agora a levar por diante. E depois também tivemos a felicidade, e o Bruno já referiu há pouquinho, de contar com a presença de pessoas, de facto, de referência, que a nós muito nos motivam, que nos dão força todos os dias para continuarmos a fazer o trabalho, mas também, como é evidente, nos responsabilizam imenso.
como, por exemplo, o professor Alexandre Calas, que esteve connosco, e eu costumo dizer, ele ri-se quando eu digo isso, mas é o que, de facto, eu penso que é, porque já há mais de uma década que acompanho o seu trabalho. Para mim, o professor Alexandre Calas é uma referência e é, de certo modo, o pai do envelhecimento ativo e saudável, porque foi quando ele esteve na Organização Mundial de Saúde que esse paradigma foi cunhado, foi desenhado, e ainda hoje temos esse paradigma em funcionamento e estamos a tentar trabalhar exatamente para ter comunidades que envelhecem ativamente, saudavelmente, participam na sociedade, participam na comunidade, independentemente da idade que possam ter. E contamos também, nesse mesmo dia, com o Dr. António Ferrari, representante da ONU para Portugal na área da comunicação, que falou também da campanha que a própria Organização Mundial de Saúde e da ONU estavam a lançar e que nós, de certo modo, depois também apanhámos esse comboio e estamos a colaborar, e à frente vamos ver também em que medida. E tivemos também connosco, nesse mesmo dia, e uma palavra de agradecimento, obviamente, também para a senhora Secretária de Estado, a doutora Rosa Monteiro, que esteve, Secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania, que esteve connosco nesse mesmo dia, dando também um apoio ao movimento. E contámos também, como disse há pouco o Bruno, e isso é para nós bastante relevante, e por isso temos a imagem do Sr. Presidente da República em destaque no nosso site, julgo que há pouco foi possível ver, com o apoio ao movimento por parte do Sr. Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. E, de certo modo, foi até o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que nos intitulou de movimento, porque era de tal forma orgânico que mesmo nós tínhamos muitas dúvidas de como é que nós nos devíamos posicionar, mas afinal de contas quem somos, o que somos, para onde é que vamos, e de facto, quando nos enviou a sua mensagem de apoio, foi exatamente o que disse, que seria bem-vindo um movimento cívico de combate ao preconceito em função da idade. E daqui vai também, uma vez mais, o nosso agradecimento ao Sr. Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, não só pelo apoio que deu ao nosso movimento, mas por todo o apoio que dá às causas sociais no nosso país, como sabemos que já há muito tempo que o faz, por exemplo, com a questão do sem-abrigo, mas também relativamente às pessoas com demência, aos seus cuidadores, e neste caso concreto também muito dos cuidadores informais, sabemos que é alguém que também tem feito um trabalho de exceção nesse nível, para que tenhamos um país inclusivo e um país para todas as pessoas, em que todos nós possamos viver. Depois, tivemos uma outra ação que tem que ver com a consciencialização da violência contra a pessoa idosa, que foi no dia 15 de junho e que nós, conjuntamente com os nossos parceiros do Brasil e dos outros países sul-americanos, Argentina, México, Colômbia, Cuba, Panamá, e peço desculpa se me esqueci de algum deles, fizemos uma campanha muito simples, mas que teve os seus frutos, em que pedimos às pessoas que fizessem não sei se consigo aqui ver, não, aqui depois é o painel, fizessem um cartaz, no fundo, em que identificassem uma das formas de maus tratos às pessoas idosas. E porquê falar da questão dos maus tratos? Porque, efetivamente, sabemos que a discriminação, o preconceito, o estigma em relação à pessoa mais velha, olhar para a pessoa mais velha como alguém improdutivo, como alguém incapaz, apenas e só como um custo, como alguém que, enfim, que já não vale. Muitas vezes esse preconceito e esse estigma degenera em algo ainda mais grave que tem que ver com a questão dos maus tratos, e os maus tratos têm diversas tipologias, têm várias fases. Podemos estar a falar de maus tratos físicos, de maus tratos psicológicos, de abuso financeiro, de abandono, enfim. Portanto, lançados esta campanha, que temos também, estão disponíveis algumas das imagens nos nossos meios, para quem quiser utilizar, porque entendemos que fazia muito sentido juntarmos. E também nesse âmbito foi realizado então o segundo evento internacional, e que fruto também da pandemia, que tem coisas muito negativas, obviamente não nos permite estar uns com os outros, mas permitiu-nos reunir aqui um conjunto de especialistas, um conjunto de pessoas que, além do conhecimento de base que têm, fundamental, têm também interesse específico por esta área e, muito concretamente, pelo combate ao idadismo e pela construção de uma comunidade amiga das pessoas mais velhas. E tivemos, está aqui, para quem não conhece, o nosso colega, o Dr. Ricardo Bordone, em representação de Portugal. Tivemos também a Dr. Emílio Vergueiro, que é responsável do Centro para Alzheimer Viseu, a quem mando também daqui um cumprimento pelo trabalho que está a desenvolver, especificamente neste mês mundial de Alzheimer. Tivemos depois também connosco a doutora Vânia Núñez, que é responsável da Organização Mundial de Saúde pela campanha contra o idadismo, com quem temos vindo a trabalhar.
Temos depois o Dr. Pepe Valência e o Dr. Robinson Quadros, ambos da Colômbia, que são dois extraordinários especialistas e ativistas pelos direitos das pessoas mais velhas, e depois também a Sara Moreno e o Diego Bernardini, que é também geriatra. A Sara Moreno é investigadora no México, na Universidade do México, que se juntaram a nós também enquanto representantes sul-americanos de língua oficial espanhola, e a Sílvia Tribónio, que é brasileira, mas que está a viver em Portugal há alguns anos e que gosta muito de Portugal e está muito envolvida também nestes movimentos cívicos, inclusivamente é representante em Portugal de um projeto muito interessante que se chama Repórter 60+. E, passando agora para uma terceira atividade, não sei, Bruno, se eventualmente quererás acrescentar alguma coisa. Deixa-me aqui interromper. Penso que já estou. Não, acabamos por explicar um pouco todo este nosso envolvimento, as ações que fomos fazendo e que estão outras planeadas. Tudo depende sempre da disponibilidade dos parceiros do outro lado do Atlântico também e também aqui em Espanha. Ainda ontem tivemos uma reunião nós fazemos uma reunião mensal entre todos, quando é possível estamos todos, para definirmos algumas estratégias e o que podemos fazer e penso que vamos fazer aí coisas interessantes. Ontem pelo menos ficou no ar algumas ideias interessantes. Aqui, continuando, eu penso que agora vamos mostrar agora aí nos slides uma preocupação que tivemos, eu penso que foi, ou está a ser positivo ou não, ou até negativo, mas que é nesta parte se uma das ações seria a política e a legislação, nós tentamos contribuir para isso também. E uma das ações que quisemos fazer foi exatamente perguntar aos partidos políticos em Portugal e fruto até destas eleições que se avizinham, que se tinham de facto no programa deles, fizemos-lo com antecedência, se tinham no programa deles todos os candidatos. Bom, verdade seja dita, nós enviámos aos grupos, todos os partidos políticos com representação e pedimos para os próprios partidos políticos, para as sedes, enviarem para todos os candidatos dos partidos, dos próprios partidos. Obviamente que como vivemos em Viseu, aí sim fizemos chegar até diretamente, porque tínhamos os contactos diretos ou os e-mails diretos. Bom, mas fizemos chegar e se não tinham nos seus programas poderiam incluir, ainda podem, obviamente, e se já tinham, ótimo, e queríamos também perceber e ver e ouvir. Infelizmente não temos tido essas respostas, o Carreira já vai falar um pouco sobre isto, porque temos assistido nos meios de comunicação e na televisão esses debates que têm acontecido. E infelizmente não é uma preocupação, mas cá estamos, mais uma vez, para fazer esse forcing e tentar pôr isto na ordem do dia também, que achamos que é importantíssimo. Sim, e é exatamente o que disse o Bruno, e entretanto vou tentar compartilhar aqui novamente a tela de seguida, mas realmente, e complementando o que disse o Bruno, partindo daquele pressuposto que tínhamos há pouco, que a Organização Mundial de Saúde identifica 3 estratégias claramente que podem ser seguidas para combater o idadismo, portanto, como dissemos há pouco, a questão das políticas e da legislação, a questão das atividades educacionais, portanto, a educação, e uma terceira questão que tem que ver com as atividades intergeracionais, não é? Em que nós combinamos aqui as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, as várias gerações, no fundo, a partilharem interesses, a partilharem espaço, a partilharem atividades. E nós, do ponto de vista das políticas, o que quisemos fazer não foi fiscalizar, porque não é esse o nosso objetivo, nunca foi esse o nosso objetivo. O objetivo foi, acima de tudo, alertar para uma realidade e percebermos, efetivamente, como disse o Bruno, se existe essa preocupação nos candidatos. E até porque há relativamente pouco tempo, agora não tenho presente de quando é que é essa legislação, mas saiu também um despacho que recomenda ao Governo uma série de medidas de apoio às pessoas mais velhas, fruto deste momento que estamos a viver da pandemia. Desde logo a questão de se rever a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, para a sua implementação, porque esta estratégia é de 2000, tinha aqui uma barreira entre um tempo de ser concretizada 2017-2025, mas obviamente, infelizmente, ainda não foi
concretizada, a questão da formação, da capacitação. Portanto, há uma série de recomendações que foram feitas ao Governo. E, com base nisso, nós entendemos que faria sentido também percebermos o que é que os candidatos aos diversos municípios têm a propor para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas. Foi esse o nosso objetivo e nós fizemos esse questionamento. Infelizmente, as respostas têm sido poucas, têm chegado a conta-gotas uma ou outra, mas decidimos seguir aqui uma outra estratégia também. Deixa-me ver se eu consigo aqui novamente partilhar a tela. Ora, aqui está. Portanto, decidimos seguir uma outra estratégia que foi, como sabem, tem o canal público, portanto, a RTP, tem vindo a fazer vários debates de vários conselhos. E nós o que temos estado a fazer é acompanhar esses debates, sabendo nós também que o tempo dos debates é relativamente curto e também damos esse benefício da dúvida, portanto, sabemos que é impossível, quando há 7, 8, às vezes 9 candidatos. Ontem, por exemplo, estavam 12 candidatos no debate de Lisboa, que é difícil, obviamente, serem abordados todos os assuntos. Sabemos isso. Mas o que é facto é que ouvimos, e bem, a preocupação, uma das grandes preocupações tem a ver com a habitação, e de facto é uma preocupação central, julgo que ninguém tem dúvidas quanto a isso. Depois também uma preocupação relativamente às pessoas mais jovens, à captação de pessoas mais jovens para os territórios, a criar condições para que as pessoas mais jovens não saiam dos territórios, e muito bem, como é evidente, mas estranhamente não ouvimos medidas, ideias, projetos para um quinto da população portuguesa que tem 65 e mais anos. Não deixa de ser estranho. E para nós, isso sim é uma preocupação. Sabemos que a campanha em si está a começar, pode ser que efetivamente ainda possam vir a surgir algumas ideias, alguns projetos. Na verdade, nós o que queremos é alertar para a necessidade que há de serem criadas estratégias de intervenção, desde logo, por exemplo, para o combate ao isolamento e à solidão não desejadas. Já nem vamos mais longe, mas, por exemplo, esta é uma questão premente. E estamos a falar de isolamento e de solidão. A questão da solidão tanto pode ser em meio urbano como em meio rural. E sabemos que a solidão mata. Daí que, em alguns países, como por exemplo no Reino Unido e no Japão, tenham inclusivamente sido criados ministérios da solidão face às preocupações que já existem relativamente a estas questões. Portanto, é isso que nós estamos a fazer, estamos a seguir atentamente as propostas dos diversos candidatos e temos ainda a esperança de que possam surgir algumas propostas efetivas e que depois sejam concretizáveis para que tenhamos realmente um país amigo de todas as pessoas, um país inclusivo e um país que não discrimina ninguém em função da idade. Depois, e aqui eventualmente passaria novamente aqui ao Bruno, vou retirar só a tela um bocadinho, depois volto a colocar para fazer esta ponte. Só um bocadinho. Passaria depois ao Bruno, porque nós temos aqui uma outra atividade que já iniciou ali em maio, junho também, mas que agora importa concretizar e que tem que ver com um projeto que foi realizado em parceria com uma escola de Lisboa, onde também já tivemos a oportunidade de estar a apresentar o movimento com os alunos e foi surpreendentemente interessante a forma atenta como o grupo de alunos esteve connosco e o interesse que demonstrou pelo movimento e por isso mesmo resultou também um trabalho que eu não sei se o Bruno quiser falar um pouquinho nele, eu posso também partilhar aqui novamente a tela. Bom, se conseguires partilhar. Ora, muito bem. Bom, aqui foi esta parceria com a Escola de Moda em Lisboa. Achámos que era importantíssimo ter uma visão desta faixa etária, não é? Sobre este preconceito, sobre esta temática. Então desafiámos os alunos a desenvolverem o próprio logotipo, a própria imagem, dando as únicas coordenadas, seguindo um pouco também a ideia não só das cores, mas da temática em si da Organização Mundial da Saúde. Eles investigaram, foram os únicos inputs que demos, até para as pessoas também se envolverem,
e tivemos reações. Nós fomos fazer uma apresentação a Lisboa há uns meses atrás e percebemos que todos nós temos em casa problemas, todos nós vivemos estas situações, todos nós sentimos de alguma forma estes preconceitos e estas dificuldades e estas doenças e toda esta problemática uma vez mais. E então, falando aqui mais um pouco no logotipo, ou na imagem corporativa, desafiámos e eis que nos apresentaram, que ficámos bastante satisfeitos e agradados com a ideia que eles apresentam. E eles próprios, numa memória descritiva breve, penso que no slide a seguir, acabam por explicar um pouco este relógio-tempo, como diz, a representação da idade e o despertar, e a vírgula será um símbolo de continuidade, vocês podem ler aqui. Enfim, perceberam, captaram e quiseram transmitir. Isto, o porquê, e depois com imagens adaptadas, foram alguns exercícios, mandaram-nos muitas mais situações, nós só quisemos referenciar, ou pelo menos mostrar um pouco a identidade corporativa. Isto não foi por acaso, quisemos envolvê-los também no movimento e quisemos ter essa visão e essa perspectiva enquanto estudantes, por acaso são estudantes de moda, numa área que tem alguma criatividade também, mas que se envolveram todos e que participaram. E então o desafio foi eles próprios criarem também esses vídeos, conseguirem mobilizar o movimento estudantil, esta faixa etária, e fazerem ações. Então, a próxima etapa, porque vai na linha, como falámos, nas atividades educativas, é uma das nossas ações, vamos utilizar à partida, vamos utilizar este logotipo, esta marca, quase como uma marca d'água, sempre que estivermos alinhavados com as atividades educativas. Por exemplo, temos mais que uma atividade, temos vários projetos para o futuro dentro das atividades educativas, na educação, e vamos sempre utilizar, porque acho que merecem, estão connosco no início, não serão os únicos. Aliás, há aqui uma vontade agora de fazermos aqui umas parcerias, sinergias, exatamente com os países amigos, quando digo amigos, que estão envolvidos ibero-americanos, e envolver as escolas nessas ligações que eles próprios já têm, quase naqueles Erasmus, como acontece, nesta partilha de informação no Brasil e em todos os outros países ibero-americanos. E então vamos utilizar este logotipo como uma marca d'água em todas as ações que fizermos e envolvê-los cada vez mais na primeira pessoa. Terá que ser assim que fará sentido, e tentámos fazer mais que uma apresentação, seja presencial, seja via online, desta temática, junto de um público que também sofre do idadismo. Curiosamente, tivemos bastantes, não digo bastantes, mas tivemos alguns depoimentos que eu não estava à espera, confesso, e que não tiveram problemas em contar, em primeira pessoa, e que aí percebemos uma vez mais que os problemas existem, não é? O idadismo existe, e não só nas pessoas um pouco mais velhas, mas também nas pessoas um pouco mais novas. Portanto, é o nosso trabalho, estamos em linha, mais uma vez, como o Carreira falava, nas atividades educativas, também nas políticas e nas legislações, e também nas intervenções intergeracionais. Agora, estas ações que nós achamos que são importantes e queremos aprofundar na parte educativa, não se ficaram por aqui, não é, Carreira? Que estamos com um projeto, vamos ver, interessante, mais uma vez envolvendo a comunidade, e fizemos um convite, mas eu vou deixar o Carreira explicar, que eu acho que pode ser aqui mais uma ação nossa, que carece obviamente de apoios sociais, apoios humanos, apoios autárquicos, apoios de todos nós, para conseguirmos levar esta mensagem a todos. E a todos entendemos que começa pelos mais pequeninos. Vou aqui desligar o meu... Sim, e é isso mesmo, Bruno. No fundo, tendo em conta também uma das prioridades que nós entendemos que queremos abraçar e que deve ser por aí que queremos começar, tem que ver com as questões da educação.
E para nós, duas fontes de inspiração foram, por exemplo, a questão da prevenção rodoviária e a questão também da educação ambiental. E nós sabemos, isso está estudado, que houve muito mais sucesso do ponto de vista da prevenção rodoviária e também das questões ambientais quando o foco foram as crianças e quando o trabalho passou a ser feito com as crianças. E julgo que todos nós nos lembramos daquela publicidade do é um ecoponto pequeno, um ecoponto pequeno, ou de uma publicidade em que uma criança que estava no carro punha o cinto e lembrava ao pai de pôr o cinto. Portanto, para nós, a educação é fundamental e daí que nós queiramos também criar condições para podermos levar projetos às escolas, para podermos, de alguma maneira, obviamente em parceria com as escolas, mas também com os municípios, podemos, de certo modo, alertar e sensibilizar toda a comunidade educativa, desde os professores aos auxiliares da ação educativa, às famílias, no fundo, toda a comunidade, sensibilizar toda a comunidade para esta questão e para esta temática e para este preconceito que, de facto, tem que ser combatido e tem que ser combatido desde muito cedo, porque sabemos também que, inclusivamente, estes preconceitos são interiorizados desde tenra idade, portanto, desde muito cedo, muitos destes preconceitos são assumidos até pelas crianças, pela educação que têm, e pelo desligamento ou desconexão que por vezes existe entre algumas práticas, alguns hábitos e o que isso pode ter de legal de preconceito e prejudicar outra pessoa, porque muitas vezes, até inconscientemente, nós podemos estar a ser preconceituosos e prejudicar outra pessoa sem nos darmos conta, os nossos pais, os nossos avós, os nossos vizinhos. Portanto, para nós isso é determinante. E, obviamente, temos aqui como parceiros fundamentais, e queremos chegar também a esses parceiros, os agrupamentos de escola, como é evidente, e os municípios. E entendemos também que os municípios são fundamentais. Daí também a nossa curiosidade em perceber se há propostas, se não há propostas, qual é o caminho que as pessoas que se vão responsabilizar pela gestão dos municípios agora de 2021 até 2025, que estratégia têm, se querem também apostar nestas áreas e, de certo modo, nós queremos ser parceiros efetivos, parceiros de viagem, naquilo que os municípios também entenderem que nós podemos ser. Até porque acreditamos que pode ser feito um trabalho muito interessante do ponto de vista de algo que também já está estudado, existem manuais, existem referenciais que têm a ver com a questão das cidades amigas das pessoas idosas, das cidades amigas das pessoas mais velhas. Mas, para nós faz sentido começar aqui pelo princípio, ou seja, começar pelas crianças. Exatamente por isso, e vou passar aqui a apresentar novamente a tela, vamos lá ver se eu consigo, julgo que sim. Vamos lá ver. Exatamente por isso, estamos a desenhar aqui um outro projeto. Eu escolhi esta imagem que não tem nada a ver. Nós escolhemos esta imagem, não tem nada a ver com o projeto que vai acontecer, mas é uma imagem da autora que nós desafiámos e penso que não haverá nenhum problema em dizer quem é a pessoa, que é a Ana Verónica, que nós conhecemos quase que ocasionalmente, fruto de um trabalho que ela fez também no âmbito dos Jardins Efêmeros, fez uns ateliês com crianças e nós achamos que o trabalho dela é interessante, é válido e desafiável desde logo. Ela é autora da capa da revista Amviseu, da edição mais recente, e também tem um trabalho na revista das Obras Sociais, no suplemento que nós temos também na revista Amviseu. E entendemos de facto que ela está alinhada, investigámos o trabalho que ela tem, vimos o que é que ela está a fazer e entendemos que ela pode ser de facto aqui um contributo e uma mais-valia para o projeto que nós queremos desenhar e criar. Lançámos-lhe esse desafio e não vamos ainda poder dizer exatamente o que é que vai acontecer, porque ainda está em fase de projeto, mas, na verdade, nós estamos a trabalhar para poder criar uma ferramenta pedagógica para trabalhar nas escolas, com as crianças, com os professores, com os pais das crianças e com os avós. Volto a dizer, porque essa intervenção do ponto de vista educativo entendemos que é prioritária e é fundamental. E por isso mesmo é que entendemos também que as escolas e os municípios podem ser parceiros prioritários, até porque têm o conhecimento do terreno, têm o conhecimento das famílias. Depois, entrando aqui num outro aspecto, e aí depois o Bruno também poderá dar aqui uma checa, se assim o entender, além desse projeto que estamos a planear, vamos ver se, como disse há pouco, o anterior projeto, estamos a falar, este projeto, esta ferramenta pedagógica, vamos ver se conseguimos tê-la pronta em novembro. Vamos ver se conseguimos, antes do Natal, esse é o nosso objetivo, era o que gostaríamos de fazer, disponibilizar, no fundo, esta ferramenta, dá-la a conhecer antes do Natal, para podermos, o mais rapidamente possível, trabalharmos na comunidade e com a comunidade. E temos também estado a colaborar
com a Organização Mundial de Saúde e honramos-nos muito desse trabalho, quer do ponto de vista da tradução pura e dura, quer também do ponto de vista depois da concepção gráfica, das imagens que estão associadas às ferramentas, aos manuais, na tradução para a língua portuguesa das diversas ferramentas que a Organização Mundial de Saúde disponibiliza. Dizer que neste projeto, ou seja, nesta campanha de combate ao idadismo, o mundo para todas as idades, é assim que ela é designada, estava em língua inglesa, em língua francesa e em língua espanhola, e não havia comunicação, peças de comunicação em língua portuguesa. E nós também tivemos, fruto daquela primeira apresentação que foi feita no dia 30 de abril, via ONU, tivemos depois acesso à Organização Mundial de Saúde e temos vindo a colaborar e propusemos que nós pudéssemos fazer a tradução destas ferramentas para podermos disponibilizar para os países de língua portuguesa, para os falantes de língua portuguesa. E desde logo nós, em Portugal, e temos os nossos parceiros no Brasil, e esse é um trabalho também que temos vindo a fazer e que passaria também ao Bruno. Deixa-me ver se eu consigo aqui parar. Se ele quiser falar um pouquinho também. Podes deixar. Deste trabalho. Vou só desligar o meu microfone para não perturbar. Bom, é muito sucinto. Ficámos muito honrados por poder participar também com este tipo de instituição, mas achámos também que era uma falha e quisemos demonstrá-lo e graciosamente colaboramos e somos nós que traduzimos e tentamos pelo menos fazer a nossa parte contribuindo, que acho que é importante. Pelo menos a língua portuguesa já tem um papel importante neste mundo, não é? E até pelos parceiros que nós temos, hoje com a língua portuguesa no Brasil, mas vamos expandir, obviamente, para onde se fala a nossa língua. Tem sido desafiante, temos tentado que a própria organização não se esqueça de nós também e que nos ajude nesta divulgação. Tem sido um trabalho passo a passo, temos tido a pessoa que está à frente, a Vânia, tem sido excelente, temos comunicado também em inglês, em espanhol, hoje em dia é o possível, não é? Ela é espanhola, por acaso, e tem sido excelente esta nossa comunicação, porque muitas das vezes, um pequeno à parte, as pessoas também têm que estar sintonizadas e fazer as coisas com gosto e com emoção. Só assim faz sentido, pelo menos nós entendemos assim, que é assim que faz sentido trabalhar. Bom, também para não alongarmos muito, nós penso que agora foi uma... Voltando um bocadinho ao início, até no mês que estamos quase a celebrar, no bom sentido do mês mundial de Alzheimer, todas estas situações, também associámos o movimento a algumas mensagens que quisemos transmitir. Eu penso que será o próximo tópico para terminarmos também. Eu, se calhar, despeço-me com a minha humilde participação. Estou, de facto, na área da comunicação, mas não sou um comunicador de primeira pessoa. Faremos aqui, eu e a minha equipa, aquilo que for possível e cá estamos para ajudar este movimento, a combatê-lo, pelo menos, estes pequenos e grandes idadismos, não é? Por isso, Stop Idadismo é a nossa mensagem. Agora, deixava o Carreira finalizar aí a nossa apresentação. E obrigado por tudo. Muito bem, Bruno, obrigado. E como nós, de facto, também tínhamos o compromisso de não demorar mais do que 1 hora, para não aborrecermos ninguém, porque não é esse o nosso objetivo, nós queremos é que as pessoas se juntem e nos possam também ajudar. Como disse o Bruno, vamos agora, no fundo, dar nota daquele que foi o nosso último trabalho, se assim podemos dizer, e que se enquadrou exatamente neste mês mundial da doença de Alzheimer, movimento ao qual nós nos associamos. Este ano, a mensagem da Alzheimer Disease International é conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer, tendo como base uma lógica e uma premissa que o conhecimento é poder. Ou seja, quanto mais nós conhecermos da doença, quanto mais nós conhecermos dos comportamentos que a doença pode trazer, das dificuldades que possa trazer, mais nos podemos preparar, mais facilmente podemos seguir os caminhos que podem ajudar a normalizar o mais possível a vida destas pessoas. E nesse sentido, de facto, existe
um aspecto que é essencial, que tem que ver com os sinais de alerta, ou seja, com aquilo que são os primeiros sinais, portanto, as primeiras evidências de que algo pode não estar bem na vida de uma pessoa, independentemente da idade. Volto a dizer que sabemos que o principal fator de risco para a demência tem que ver com a idade e que, em regra, o maior número de pessoas com casos de demência são pessoas mais velhas, mas também há alguns casos, infelizmente, poucos, importa dizer, mas que têm vindo também gradualmente a aumentar, de casos de Alzheimer precoce, ou seja, de pessoas que têm demência, sinais de demência, numa fase ainda, como dizer, ainda relativamente jovens, não é? E exatamente um bom exemplo disso mesmo, por isso nós também, no âmbito do mês mundial da doença de Alzheimer, uma das atividades que foi feitas, e gostaria de aproveitar aqui de agradecer também à Junta de Freguesia de Abraveses, foi a apresentação no cinema ao vivo, que é uma coisa boa, especialmente neste período pandémico, mas também é agradável, de facto, estar na rua. Numa sessão de cinema ao vivo, apresentámos o filme O Meu Nome é Alice, em que a atriz principal, a Julianne Moore, ganhou, fruto da sua interpretação, um Oscar à data. E é o caso, ou seja, estamos a falar de uma pessoa com 50 anos, professora universitária, que de facto tinha a doença de Alzheimer. Portanto, o que importa é estarmos atentos e podermos perceber quando alguma coisa possa não estar bem connosco ou com um familiar nosso. E, obviamente, eu gostava também de deixar isso claro, não é porque nos esquecemos uma vez da chave do carro ou porque não trouxemos a carteira. Bom, às vezes até dá jeito de não ter a carteira porque assim não gastamos o que não devemos. Pronto. Não é por isso, não é porque acontece uma vez que nós temos que ficar preocupados e alarmados. Agora, quando uma determinada pessoa, o seu comportamento começa a alterar muito, devemos passar a estar atentos. Se há desorientação espaciotemporal, ou seja, se a pessoa, de um momento para o outro, deixa de saber onde está, passa a ter dificuldades em regressar a casa, não sabe em que dia da semana está, não consegue manter uma conversa orientada, troca o lugar das coisas. Por exemplo, imagina, pode pôr um par de sapatos dentro de um frigorífico, diz que a roubaram. Enfim, se era uma pessoa que era muito sociável e de um momento para o outro não quer estar com ninguém, que se isola, se 2 ou 3 destes sinais existem, o que deve ser feito imediatamente, na medida daquilo que é possível de cada pessoa, de cada família, é ir ao seu médico de família ou ao especialista que o segue. Esse é o primeiro passo. E depois, obviamente, também contactar as entidades que existam. No caso em Viseu, temos o Centro para Alzheimer Viseu, mas noutros locais do país existem outras organizações, como existe Alzheimer Portugal, que faz um trabalho também extraordinário neste âmbito. Depois também recorrer às associações e às entidades que podem dar apoio. E falo destas associações porque sabemos também que ainda não há um medicamento efetivo, não há cura para a demência. E como tal, não podemos curar, mas há uma coisa que nós podemos fazer. Podemos cuidar. E, portanto, podemos cuidar e devemos cuidar bem. É uma tarefa fácil? Não, não é. E por isso é que também um dos assuntos que vai ser debatido na próxima semana tem que ver exatamente com o Estatuto do Cuidador Informal. Mas importa, acima de tudo, estarmos atentos aos sinais. E foi por isso também que nós, enquanto movimento Stop Idadismo, que visa efetivamente combater o estigma, o preconceito existente em função da idade, decidimos também criar, e aí, obviamente, o mérito do design é do Bruno, da Studio Box e da sua equipa, que também nos tem ajudado e voltou a ajudar novamente na concepção destas peças de comunicação, que eu vou passar aqui a mostrar. Vamos lá ver se eu consigo. Julgo que sim. No final já estamos quase craques. Então foram criadas estas peças de comunicação onde estão refletidos os 10 principais sinais de alerta. Desde logo problemas de linguagem, ou seja, dificuldade em articular as palavras, dificuldades em construir uma frase completa, com nexo, o afastamento do trabalho e da vida social, ou seja, a pessoa deixa de estar motivada para ir trabalhar, deixa de querer estar com os seus amigos, isola-se. Como eu disse há pouco, trocar o lugar das coisas. Imaginem que é pôr um pacote de leite dentro da mala do carro. Enfim, pode ser se trouxermos do continente. Agora é uma brincadeira. Mas colocar o pacote de leite dentro do forno do fogão, colocar um par de sapatos dentro de um frigorífico. Coisas que, de facto, não façam sentido. Alterações de humor e de personalidade, ou seja, comportamentos desajustados. A pessoa tem muitos picos de humor, portanto está muito bem disposta, como a seguir está completamente apática.
dificuldades em executar tarefas familiares ou também conhecidas como atividades da vida diária, coisas simples como fazer uma lista de compras, como vestir a sua roupa, como dizer, como deve ser, ou seja, adequar a roupa à estação do ano, colocar a camisa e depois o pullover e não o inverso. A questão também da desorientação no tempo e no espaço, que já falei há pouco, a perda de memória, que é um sinal que mais preocupa as pessoas, obviamente, e que é também o mais conhecido. A pessoa deixa de memorizar determinadas coisas, não se lembra do que fez à hora do almoço, não se lembra se já almoçou, não se lembra do que fez ontem. E volto a dizer, não é porque há uma perda de memória num determinado momento ou porque nós nos esquecemos de uma determinada coisa que há um problema. Agora, quando estas perdas de memória se repetem para além daquilo que é a normalidade daquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, há pessoas que têm muita dificuldade em fixar nomes ou em fixar números, mas se sempre foi assim, eventualmente não haverá um problema. Agora, se há alguém que sempre fixava os nomes, conhecia toda a gente, sabia todas as datas de aniversário, e de um momento para o outro não se lembra da sua data de aniversário, não se lembra do nome do sobrinho que veio visitá-lo. De facto, devemos estar atentos e ir ao médico. Depois, as questões como dificuldades em perceber imagens visuais e relações espaciais, ou seja, não percepcionar o local onde está, se está num local, como dizer, se é dia, se é noite, se está a escurecer, se está a amanhecer, por exemplo. Dificuldades em planear ou resolver problemas, como eu disse há pouco, uma coisa simples como fazer uma lista de compras, por exemplo, enumerar as tarefas do dia seguinte. E também pouco discernimento ou discernimento diminuído, ou seja, a pessoa deixa de ser capaz de tomar decisões e resoluções do seu dia-a-dia. E, obviamente, dentro destes 10 sinais caberia muito mais informação, mas assim, muito sucintamente, para também não vos maçar, o importante é que pedimos que nos ajudem a passar esta mensagem. E foram também colocados estes sinais no site www.stopidadismo.pt e vamos também partilhando ao longo destes dias cada um dos sinais. E pedimos que nos ajudem a partilhá-los, a chegar a mais pessoas e que possamos também alertar toda a comunidade para a importância que tem conhecer estes sinais. E também por isso, fica o convite para quem ainda não foi que possa ir a uma exposição também sobre os sinais de alerta que está patente na Quinta da Cruz, em Viseu. A entrada é gratuita e estará acessível até ao final deste mês. E na próxima semana, portanto no dia 20, também com base nestas imagens que foram criadas, será inaugurada também uma exposição no Palácio do Gelo, no dia 20, que estará disponível também para visita, para quem quiser visitar, e fica já esse convite. Palácio do Gelo, que irá também, nos dias 20, 21 e 22, simbolicamente iluminar uma das fachadas do seu edifício, e já, exatamente para poder chamar a atenção da comunidade, sensibilizar a comunidade, ajudar a combater o estigma e ajudar a alertar para a importância que têm, de facto, os sinais de alerta. Ficam aqui os nossos contactos, tem o e-mail, tem também o nosso Facebook e o nosso Instagram, onde vamos partilhando também alguma informação, e o nosso site, como disse há pouco, www.stopidadismo.pt. E com isso, com esta informação, despeço-me, agradecer ao Bruno também estar aqui connosco hoje, agradecer às pessoas que nos seguiram aqui em direto, e entretanto já passámos 2 minutos dos 60 minutos que tínhamos programado, e a culpa é só de uma pessoa, como é evidente que é minha, porque gosto de falar, e então nestes temas ainda mais gosto de falar, e peço-vos desculpa por nos termos alongado um pouco, mas gostaria de deixar de facto esta mensagem de nós estamos aqui com este foco, com esta vontade de poder combater este preconceito, que deve ser combatido por todos nós desde cedo. E com as pessoas que estão ao nosso lado, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos colegas de profissão, com os nossos amigos, dos vários circuitos onde nós possamos estar. Esse é o desafio. Juntem-se a nós, juntem-se ao nosso movimento. Temos também algumas ferramentas no site que podem utilizar, fazer uma moldura de apoio ao movimento Stopidadismo, se assim o entenderem. E contem connosco, de facto, para, na medida daquelas são as nossas possibilidades, podemos continuar a levar mais longe este projeto e, acima de tudo, a lutar por uma comunidade amiga de todas as idades e, neste caso, muito concreto, porque sabemos que o preconceito é muito mais forte quando se fala de pessoas mais velhas por comunidades amigas das pessoas idosas. E fica aqui também o nosso compromisso de, com os parceiros que se quiserem juntar a nós, independentemente da sua natureza, empresas, instituições, municípios, pessoas individualmente, que se queiram juntar a nós, nós estamos absolutamente disponíveis
como movimento que é um movimento aberto e que está absolutamente à vossa disposição para podermos fazer um caminho sério, que é o que nos importa, e um caminho que nos ajuda a todos a sentirmos melhor no seio da nossa comunidade, para que todos os dias possamos olhar e dizer que efetivamente vivemos numa aldeia, num bairro, numa cidade, num país, num continente, num planeta que efetivamente olha para todos nós como pessoas com direitos, obviamente com deveres, independentemente da idade que possamos ter ou independentemente do nível de incapacidade ou da fragilidade que possamos ter. Muito obrigado a todos e a todas e continuem a seguir as atividades do mês mundial da doença de Alzheimer, que podem ser consultadas também no site das Obras Sociais e no site da Câmara Municipal de Viseu, a quem deixo também um agradecimento pelos meios que nos têm concedido para podermos levar por diante uma série de atividades, desde logo, como disse há pouco, a exposição na Quinta da Cruz, mas também dizer que, se passarem, para quem é de Viseu ou para quem vier a Viseu, no dia 20, 21 e 22, se passarem também na nossa Santa Cristina, que é um espaço nobre da cidade, um espaço muito bonito, esse espaço também, e a antiga Casa Amarela, continua a ser amarela, mas já não é a Biblioteca Municipal, é o Arquivo Distrital, será também simbolicamente iluminado nesses mesmos dias para podermos continuar a ter uma voz e dar voz às pessoas com demência, aos cuidadores de pessoas com demência, para que não fiquem esquecidos, especialmente neste período de pandemia em que o foco tem estado no combate à pandemia. Pandemia essa que ainda não foi também debelada. E por isso fica também aqui esse pedido para que continuemos, na medida daquilo que nos é possível a todos, a respeitar as regras que estão impostas, de modo a podermos rapidamente solucionar esta pandemia, sair dela e podemos também continuar a trabalhar nas diversas áreas que temos para trabalhar, como neste caso concreto, em podermos ter uma comunidade amiga das pessoas com demência. Muito obrigado a todos e a todas. Um abraço, Bruno.